Salve, salve galera! Professor Samuel Eta, professor de Geografia aqui do Colégio Nobel, e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre uma análise fitogeográfica, um dos conteúdos mais contemplados na hora do vestibular. Então, o que você precisa realmente saber numa análise fitogeográfica? Muita gente acaba se preocupando em analisar as características primordiais dos biomas, tanto do mundo afora como também dos biomas brasileiros. E é aí que você se engana. Numa análise fitogeográfica, as classificações dos ambientes florestados é uma das principais pertinências. Você precisa saber as nomenclaturas de cada uma das classificações, tanto numa análise de fisionomia da paisagem, como também de uma análise mais abrangente, segundo a umidade do ambiente ou da sua formação vegetal. Então, num primeiro momento, o que nós iremos analisar numa relação fitogeográfica? Numa relação fitogeográfica, a primeira coisa que você observa é o porte da planta. Qual é o tamanho? Como que aquela floresta se comporta? Se ela é densa, se ela é mais esparçada? Então, nessa análise, a gente acaba entrando nas formações vegetais. As formações vegetais, elas possuem grande porte, então elas são chamadas de plantas arbóreas ou também chamadas de plantas florestais. Então, um ambiente florestado seria aquele de grande porte, com as suas árvores com troncos altos, copas das árvores esparçadas e que, consequentemente, derruba muita folhagem no solo, deixando o solo profundo. Então, um ambiente extremamente rico de vida. Então, a gente vai ter uma outra classificação segundo ao médio porte da planta. Se ela possui uma estrutura com os seus galhos esparçados, mas que nascem desde a superfície do solo, então a gente vai ter uma formação arbustiva, típica do cerrado, quando a gente tem mais plantas de pequeno porte a médio porte e que a partir delas os galhos são esparçados. Já numa formação herbácea, seria aquela conhecida como rasteira, de gramíneas ou capim. Então a gente tem nas áreas de campos aqui do Brasil, vários exemplos de formações herbáceas. E essa classificação é segundo a formação vegetal, o porte dessa planta. Uma outra análise muito importante dentro dessa perspectiva seria segundo a umidade do ambiente. Então, segundo a classificação da umidade do ambiente, você vai ter uma análise como que as plantas se comportam. Se ali tem uma incidência maior de água, um certo tipo de vida surge. Se tem uma incidência mais salínea, um outro tipo de vida surge. Então, você precisa saber quais são essas classificações, porque volta e meia ela está sendo cobrada na prova do vestibular. Se as plantas são hidrófilas, são plantas adaptadas a ambientes aquáticos, ou seja, aquelas plantas que realmente vivem dentro de um rio. A Vitória régia é o principal exemplo de uma planta hidrófila. Já as plantas higrófilas, e toma cuidado aí, não confunda, a hidrófila é com D, higrófila com G, e aqui a classificação é para plantas adaptadas a ambientes úmidos, tipo musgo e líquens, áreas de várzeas nas margens dos rios, é onde ela vai ter uma maior proliferação de plantas higrófilas. Uma outra classificação, e aí já de ambientes secos, e a gente lembra da caatinga nordestina, seria as plantas xerófilas, adaptadas a ambientes mais secos. Então ali há pouca precipitação da chuva, como também a incidência de leitos fluviais. Então a gente vai ter uma característica de planta com galhos retorcidos, a maioria das vezes contendo espinhos, para evitar a evapotranspiração da água. Além dessas, a gente também vai ter as plantas tropófilas, adaptadas a ambientes com duas estações bem definidas durante o ano. Então, de um lado você tem um inverno, por exemplo, frio e seco, e do outro lado um verão quente e úmido. Então as plantas são tropófilas, típicas de ambiente tropical. Além das plantas tropófilas, nós temos também as plantas ombrófilas. As plantas ombrófilas são plantas adaptadas a ambientes com alto índice pluviométrico. Floresta amazônica é um exemplo. Vai aparecer na tua prova floresta amazônica? Sim, pode aparecer, mas a maioria das vezes vai aparecer como uma floresta ombrófila densa. É por isso que essa classificação é extremamente pertinente e importante para uma análise fitogeográfica. Além dessas, a gente também tem a famosa fisionomia da paisagem.
Qual é o aspecto dessa floresta? É uma floresta que está sempre cheia ou uma floresta que perde as suas folhas durante as épocas mais frias do ano? Então, numa análise fitogeográfica referente à fisionomia da paisagem, 3 aspectos você precisa lembrar para a hora da prova. 1. Plantas latifoliadas, típicas de ambiente tropical, com as suas folhas largas. Um exemplo, a samambaia. Como a incidência de sol no ambiente florestado ela é menor, então, consequentemente, essas plantas elas precisam se adaptar, esticar suas folhagens para conseguir absorver os raios solares das copas das árvores maiores e assim realizar a sua fotossíntese. Já num ambiente temperado, como as 4 estações do ano são bem definidas, então nas épocas mais secas, ou seja, indo para o inverno, você vai ter o quê? A precipitação das folhas das árvores, tornando elas caducifoliadas. E já num ambiente polar com a precipitação de neve, a tendência é que as plantas se transformem em plantas aciculifoliadas, com folhas em formato fino, para evitar o processo de acúmulo da precipitação da neve. Então, nessa classificação de biomas mundiais e brasileiros, cada uma delas vai ser incorporado durante as questões e é nessa análise que você precisa lembrar, principalmente em fitogeografia. Curtiu essas dicas? Então, se você realmente gostaria de desvendar alguns mistérios da geografia, vem para o curso extensivo do que o Nobel está oferecendo para você. Aguardamos vocês e até lá!